No dia 31 de outubro do ano de 1517, numa paróquia do sul de Berlim, atual capital da Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou 95 teses que acabaram dando origem ao grande cisma do Ocidente, o cisma protestante. 500 anos depois, alguns cristãos veem nisso uma ocasião para comemoração do cisma protestante. Nós, cristãos católicos, não comemoramos o cisma, porque o cisma, a divisão da Igreja de Cristo, para nós é um pecado, é um escândalo. Mas o ano de 2017 é uma ocasião para nós refletirmos sobre a fé católica, para darmos razão à nossa esperança, da nossa esperança a todos aqueles que a pedem, diz a primeira carta do apóstolo Pedro. Bem-vindo, caríssimo telespectador, à Rede Século XXI. Nós estamos no programa Luz da Vida e damos continuidade a um estudo que já desenvolvemos há 6 programas. Esse é o 7º programa que nós dedicamos a uma doutrina defendida por alguns discípulos de Martinho Lutero, precisamente a doutrina da predestinação para o inferno. No âmbito do protestantismo, uma corrente não luterana, mas de um discípulo de Lutero, precisamente João Calvino, João Calvino defendia essa doutrina. Deus Todo-Poderoso predestina os santos, os justos para o céu e os outros ele os predestina para o inferno. Essa doutrina foi condenada tanto por muitos protestantes como também pela Igreja Católica. E como o argumento é muito vasto, é muito amplo, precisamos de muitos programas Luz da Vida para investigar na Palavra de Deus a luz como compreendida pela doutrina da Igreja, como se deve impostar essa questão da predestinação. Já antecipamos em cada início de programa, dos 6 últimos programas, que Deus só predestina os homens para o céu. Então, como compreender que Deus, que sabe tudo de antemão, sabendo que alguns vão ser condenados, isso não seria predestinação? Não, não seria, não é e nunca será predestinação. Retomamos o argumento, já citamos dezenas de textos do Antigo e do Novo Testamento nos 6 primeiros programas. Continuamos agora a doutrina bíblica acerca do plano misterioso que Deus tem para todos os homens. E nesse plano não se inclui o querer de Deus para a condenação de quem quer que seja. Vamos então investigar uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção! Que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Algumas pessoas, lendo desavisadamente esse texto, é preciso que isso aconteça, chegam à conclusão equivocada de que as guerras, de que as fatalidades, as tragédias provocadas pelos homens, são coisas já definidas por Deus e que acontecem porque tem de acontecer. Nada acontece porque tem de acontecer. Não existe uma força oculta que leva os homens a agir contra a sua vontade. É preciso que tais coisas aconteçam. O Senhor Deus não quer dizer com isso que Ele determinara, que Ele quisera, que Ele obrigara as pessoas a praticar guerras, a praticar fratricídios, genocídios ou qualquer mazela da convivência humana. O homem age sempre com seu livre arbítrio. Eu repito e insisto exaustivamente, sem me cansar, o que já disse nos 6 programas anteriores. O é preciso evoca a ideia de que Deus de antemão já sabe dos fatos que irão acontecer. Isso, porém, não significa que Ele concorda quando os fatos são pecaminosos,
mas por ser Deus onisciente que sabe tudo, na sua ciência divina, contempla o homem criado por ele, ou que será criado por ele, que vai receber a capacidade de decidir, de fazer o bem ou de fazer o mal. E Deus, sabendo de antemão do mal que a criatura vai fazer, respeita em previsão dos seus deméritos, com relação àqueles que irão agir segundo sua santa vontade, o seu beneplácito, respeita e quer em virtude dos seus méritos. É preciso que tais coisas aconteçam. Não se tire dessa afirmação a conclusão equivocada de que tudo está escrito nas estrelas, de que, na verdade, os fatos que acontecem na convivência humana como fruto das decisões más dos homens, porque Deus as conhece de antemão, que tais coisas são queridas por Deus. Deus não quer a guerra, Deus não quer que um homem mate o outro, Deus não quer que o homem oprima o outro, pratique injustiça contra o outro. Mas de antemão conhecendo, respeitando a liberdade da criatura que ele decidiu fazê-la à sua imagem e semelhança, no respeito infinito que ele tem à nossa, aspas, autonomia, não proíbe que pequemos, nem nos obriga a praticar o bem. É sempre no caso do bem que o homem faz, é fruto do permitir de Deus e do querer de Deus que, apesar disso, não obriga o homem, mas o auxilia com sua graça, para que o homem livremente haja segundo a sua vontade. E isso Deus de antemão já sabe. No caso dos maus, dos perversos, no caso do pecado, Deus já conhece tudo, mas conhecer tudo de antemão não significa concordar com tudo. Cria o homem por amor, respeita sua prerrogativa de livre-arbítrio, concorre com sua graça para que ele não peque. Malgrado isso, se ele peca, Deus nada tem a ver com isto, mas permite por um misterioso plano que ele de antemão já tem, que ele de antemão já estabeleceu na sua ciência infinita, e que, malgrado o abuso do livre-arbítrio do homem, Deus sabe tirar deste mal um bem maior. Agora nós vamos a uma citação do livro dos Atos dos Apóstolos, uma afirmação da igreja primitiva que muito nos toca, que é importante nos debruçarmos sobre ela, porque tais textos tanto são fulcrais para nós cristãos, quando o argumento é predestinação, como também, infelizmente, esses textos da Escritura são utilizados por pessoas que fazem uma interpretações não muito felizes. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 19 em diante. Estamos no começo da igreja primitiva, a missão da igreja após Pentecostes. Vejamos o que dizem os apóstolos para a multidão que está ali presente. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus, outrora, pela boca dos seus santos profetas. Tempos de refrigério, tempos estabelecidos por Deus, é necessário. Essas expressões precisam de uma explicação. Quando na Bíblia se diz é necessário, há de se excluir uma necessidade intrínseca da natureza que viola, que desrespeita, que ignora a decisão do homem. Na trama da história, sejam bons, sejam maus, quaisquer que sejam os homens, em qualquer instante da história, em qualquer centímetro do planeta Terra, o é necessário nunca pode ser interpretado
como uma decisão unívoca de Deus que quis que as coisas acontecessem assim. E isso particularmente no âmbito do pecado, das injustiças, das mazelas, absolutamente. Essa necessidade compreende e comporta a ciência infinita de Deus, que de antemão já sabia, porque Deus conhece todas as coisas, todas as pessoas, da nossa história conhece tudo, do passado, do presente e do futuro. Conhecer de antemão não significa dizer concordar de antemão. O querer de Deus, que conhece antecipadamente as coisas e as pessoas, só se aplica quando os fatos correspondem à sua vontade, ao seu desígnio, ao seu beneplácito. Mas os desígnios de Deus comportam, no âmbito da permissão, o mal, que Deus não quer, mas permite. Dá-me a parte da herança que me cabe. Assim diz o filho mais novo da parábola do filho pródigo. Pergunta-se, o pai que reparte a sua herança e dá a parte que cabe ao seu filho, queria que o filho partisse? Claro que não. O verbo querer, eu vou repetir, o pai queria? Claro que não. O pai sabe, porque ele é símbolo de Deus, que o filho vai quebrar a cara, que o filho vai se decepcionar, vai se frustrar, vai experimentar terríveis aflições sob o poder de Satanás, representado na parábola pelo dono da pocilga, e os demônios representados pelos porcos. Mas ele permite. Portanto, caríssimo telespectador, mesmo tratando de um assunto difícil de compreender, repito exaustivamente para que não se conclua que do conhecimento prévio que Deus tem dos acontecimentos dos homens, dos acontecimentos da história, que Ele predestina alguém para pecar nesta vida e que Ele predestina alguém para o inferno na outra vida, isto é, após a morte, a condenação eterna, absolutamente. É preciso sempre conjugar essas categorias, esses vetores, esses conceitos. O conhecimento prévio de Deus da história dos homens, o querer de Deus que todos se salvem, o permitir de Deus para aqueles que, com sua capacidade de decidir, optam pela prática do mal e infligem sofrimento e se tornam causa de destruição, de ruína para si e para todos os seus semelhantes. No próximo bloco, retomamos esse argumento. Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter aguardado esse intervalo e ter permanecido conosco. Rede Século XXI, programa Luz da Vida, hoje tratando pela 7ª vez, é o 7º programa que nós estamos dedicando ao fascinante tema da predestinação, mostrando, refutando a doutrina defendida no século XVI, no âmbito protestante, de que Deus predestinaria alguns para o inferno. Deus predestina, mas somente para o céu. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Na ótica cristã católica, antes, na própria palavra de Deus, não há fundamento para a predestinação para o inferno. E estamos a investigar, esse é o 7º programa dedicado a esse argumento, estamos a investigar textos da Escritura que demandam uma reflexão um pouco difícil. Não é fácil você falar do conhecimento antecipado de Deus, dos fatos, dos acontecimentos da história e por que Deus, sabendo de antemão dos males que vão acontecer, dos pecados que haveriam de ser conhecidos, das tragédias que iriam ser perpetradas pelos homens, e mesmo assim Ele permitiu que as coisas acontecessem dessa forma e não de outra. É um argumento muito complexo, mas que temos que enfrentar, porque não temos receio de nos debruçar sobre essa riqueza que é a palavra de Deus, à luz da bimilenar doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E agora, no segundo bloco, precisamos ir ao texto
dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos de 15 a 16, onde nós encontramos palavras que, infelizmente, também são deturpadas. Um argumento utilizado por aqueles que chegam à conclusão, querem aplicar a Deus a prerrogativa de que Ele é um ser que predestina as pessoas para o inferno. Já que Ele sabe de antemão que alguns vão ser condenados, então Ele quer, Ele concorda, Ele decide. É o que defendem alguns em âmbito calvinista, é a doutrina da predestinação para o inferno. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 15 a 16. Mas o Senhor disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. O Senhor Deus está se dirigindo aqui a Ananias. Ananias é um cristão que mora na cidade de Damasco. São Paulo se dirigia para lá com carta branca do Sinédrio para perseguir, para mutilar, se for o caso, para matar os cristãos. O Senhor lhe aparece numa luz incandescente no caminho para Damasco, ele fica cego. O Senhor ordena que ele entre na cidade de Damasco e o Senhor apresenta-se, se manifesta, se revela a Ananias e pede a Ananias para se dirigir àquela casa tal, na rua direita, porque lá se encontra Paulo, etc. Ananias contesta, mas Senhor, esse homem perseguia os cristãos. E o Senhor diz: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Primeira coisa, Deus escolhe cada um de nós antes de que viéssemos à existência. Antes que eu te formasse no seio de tua mãe, eu te escolhi, eu te consagrei, eu te enviei, diz o Senhor ao profeta. Isso é extremamente importante. A escolha de Deus não é em função de nossos méritos ou de nossos deméritos, mas do beneplácito divino. Deus escolhe quem Ele quer e sua escolha é eterna. E para além daquilo que haveríamos de sofrer, das mazelas que haveríamos de enfrentar, das dificuldades que haveríamos de padecer, Deus nos escolhe, mesmo sabendo dos trâmites, das dificuldades, até do fim da nossa vida. São Paulo morreu assassinado, São Paulo morreu com a cabeça decepada, como diz a tradição. Malgrado foi escolhido por Deus. Deus não escolhe os homens para livrá-los das mazelas, das dificuldades da vida. Deus já sabe de antemão, tanto dos méritos dos santos, dos justos, como dos deméritos dos ímpios, dos maus. E até dos deméritos também dos santos e dos justos, diante de que a graça de Deus vai suplantar, vai superar, porque o homem é sempre um ser em mudança, sempre um ser sujeito às mazelas. Quem hoje está em pé, amanhã pode cair, quem amanhã cai, depois pode, com a graça de Deus, se levantar. E Deus, em tudo isso, sabe de antemão cada fato, cada acontecimento, no contexto, na trama da história, com todos os seus vetores positivos e negativos, os negativos, os maus, os obstáculos, os percalços, Deus permite, mas a força de sua graça é capaz de triunfar sobre todos esses obstáculos, todos esses percalços. A outra coisa muito importante: Ele levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Deus Todo-Poderoso poderia prescindir de São Paulo, de quem quer que seja, para que o seu nome fosse conhecido. Mas, na sua ciência eterna, Ele quis contar com a igreja. Ele não quis prescindir da fragilidade das criaturas. São Paulo tinha muitos defeitos, é chamado, ele se proclama de aborto. Ele tinha um aguilhão na carne, cujo conteúdo não sabemos, cheio de limitações, como todas as criaturas humanas, à exceção da Virgem Maria, que não conheceu o pecado. Todas as criaturas de que Deus se utilizou foram marcadas pela fragilidade da miséria moral. Malgrado tudo isso, Deus escolheu
o recurso humano, a fragilidade humana, aquilo que o próprio São Paulo diz, aqueles que nada são, são considerados como um nada, um lixo para o mundo. Deus escolheu para confundir aqueles que são, para que nenhuma criatura se glorie diante de Deus. Outra coisa muito importante desse texto é: eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. São Paulo vai saber de antemão, Ananias também, o que Deus preparou para São Paulo em termos de dificuldade. Terá de padecer pelo meu nome. Repito novamente o que já disse no primeiro bloco. Cuidado com a interpretação dessa palavra. Terá que padecer, isso não pode ser interpretado como uma vontade explícita de Deus de suscitar nos maus uma oposição aos bons, de suscitar nos inimigos da igreja uma violenta perseguição contra a igreja, como se o próprio Deus fosse o autor, como se o próprio Deus desejasse, como se o próprio Deus quisesse que a igreja enfrentasse dificuldades. Absolutamente. O terá de padecer em meu nome há de ser entendido. Eu, como Deus, já sei desde toda a eternidade tudo aquilo que vai acontecer com o meu apóstolo Paulo. Isso não significa dizer que eu quis, que eu desejei, mas que eu permiti por um mistério que não é dado a vocês compreender agora. Um dia na glória vocês vão compreender. O respeito que eu tenho pela liberdade dos judeus que se tornarão inimigos de São Paulo, dos obstáculos que os pagãos vão colocar contra o meu apóstolo Paulo, terá de padecer pelo meu nome. O terá de padecer pelo meu nome, em hipótese alguma, repito, e vou insistir sempre nos próximos programas, não nos autoriza a dizer Deus quis, Deus é o autor, Deus é o culpado, porque já sabia de antemão. De novo, os verbos que precisam ser ponderados. Quando o assunto é vontade de Deus e quando o assunto é aquilo que é contra a vontade de Deus. Aqui, a vontade de Deus, o seu querer. Aqui, o plano misterioso de Satanás, que é permitido por Deus. Deus não quer, mas permite. Mas o concurso da sua providência, o auxílio de sua graça, que abarca a história toda, todas as pessoas, todos os objetos, cada realidade da história, no plano de Deus, aparece como instrumento da sua divina providência, para que a vontade do Senhor prevaleça, malgrado o pecado do homem. Claro que estamos aqui diante de um mistério. Não tenho a presunção de achar que, com minhas pobres palavras ignorantes de um sacerdote católico, que eu vou esgotar o mistério de Deus. Mas apenas na fidelidade à sua palavra que me impede e nos impede de afirmar que Deus é o autor, Deus é causador, Deus quis, Deus concorreu na prática do mal, na fustigação do poder das trevas a determinadas criaturas para combater a igreja. Absolutamente. Vamos ao próximo texto, talvez o último do nosso programa. Estamos a 2 minutos e 20 segundos do final. Lucas, capítulo 7, de 29 a 30. Ouvindo todo o povo e mesmo os publicanos, deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Aqui nós temos duas situações bem claras. Aqueles que aceitaram o batismo corresponderam com o plano de Deus. Já os fariseus e os outros opositores do Senhor frustraram o desígnio do Senhor. O frustrar um desígnio do Senhor não pode ser interpretado, eu queria tanto que eles fizessem, já que não fizeram, puxa, fiquei decepcionado, eu não esperava, eu pensava uma coisa e já sabia outra. Não se aplica esse argumento a Deus. Deus de antemão já sabia.
o saber antecipadamente da frustração, da não correspondência da criatura ao desejo do Criador, é traduzido por escrito pelo autor sagrado com esse verbo, frustração, frustrou os desígnios de Deus, ou seja, Deus queria algo para eles, eles que não quiseram. Mas esse não querer, Deus já sabia de antemão. Nem por isso, nem porque Deus sabia de antemão que eles um dia negariam, Deus deixa de se propor. Propõe-se porque é bom. Apresenta-se ao homem, convida o homem a aceitá-lo, a aderir ao seu propósito, ao seu desígnio salvífico, mesmo sabendo que o homem vai rejeitar. E é isso que o autor sagrado chama de frustrar o desígnio de Deus a seu respeito. No próximo programa, com a graça de Deus, retomaremos esse muito difícil argumento da predestinação de Deus a todos os homens. Deus só predestina os homens para o céu. Não existe predestinação para o inferno. Até a próxima semana, se Deus quiser.